Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Muito obrigado pela presença de vocês no meu canal. Isso me motiva a cada dia estar trazendo mais conteúdo de valor da palavra de Deus. Gostaria de contar com a ajuda de todos que possam também estar compartilhando esse vídeo com as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook. Dessa forma, vocês também estarão levando a palavra de Deus, estarão evangelizando. E você que ainda não inscreveu no meu canal, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Dessa forma também você está me incentivando a estar trazendo mais vídeos. Ative o sininho para você ser notificado pelo YouTube. Todos os dias temos vídeo no canal. No vídeo de hoje, iremos abordar sobre a história de Jó. Gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo. Quem foi Jó? Havia um homem na terra de Uzê, cujo nome era Jó. Assim começava a narrativa de sua vida. Homem sincero, reto e temente a Deus. Desvia-se do mal, de tal modo que, em seu tempo, ninguém havia na terra semelhante a ele. Não é perfeito, nem isento de falhas e pecados, mas se destacava os seus propósitos e é correto diante de viver de forma honesta de Deus e dos homens. Praticava o que era certo e rejeitava o que era errado. Homem com qualidades de caráter dignas de serem imitadas e de integridade inquestionável, uma vez ter sido afirmado pelo próprio Deus. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus. Desvia-se do mal. Que assinatura mais confiável pode haver para um atestado de boa conduta, de integridade moral e espiritual? Chama-nos a atenção o fato de que foi Deus quem definiu a Jó como reto e íntegro. Considerando que a integridade genuína de Jó é essencial ao significado do livro, ressaltá-la é de máxima importância a mensagem que apresenta Jó. Levava a vida espiritual e o relacionamento com Deus a sério. Esta característica fica ainda mais evidente pela preocupação demonstrada com a condição espiritual de seus filhos. Após as reuniões familiares festivas, levantava-se de madrugada para oferecer holocaustos por eles, receando que tivessem cometido pecados. Levantar-se de madrugada não indica necessariamente o horário em que isso era feito. Trata-se apenas de uma expressão idiomática hebraica usada para caracterizar o zelo com que uma atividade era realizada. Jó fazia isso continuamente, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? A propósito, este é um exemplo a ser seguido: orar continuamente pela vida espiritual dos nossos familiares, seja pela salvação do que ainda não receberam a Cristo, seja pela santificação e crescimento espiritual
dos já convertidos a Jesus, um homem próspero em muitos aspectos. A vida de Jó transcorria num contexto imensamente seguro, que fazia dele o maior de todos os homens do Oriente. Foi abençoado com 10 filhos, dos quais 7 eram homens e 3 eram mulheres. Tinha amigos. Era homem de grande riqueza material e alta posição social. Tudo à sua volta contribuía para a sua felicidade e tranquilidade. Até que o cenário que o cercava começou a mudar. A dramática mudança que veio a ocorrer não se deu por acaso, foi promovida por Satanás com a permissão de Deus. Tudo começou um dia em que os anjos, chamados nos textos de filhos de Deus, foram à presença do Senhor. Satanás também se apresentou entre eles. Devo tê-lo feito como um intruso, uma vez ter sido indagado por Deus a respeito de aonde vinha. Respondeu imediatamente: de rodear a terra e passear por ela. Tendo ouvido o Senhor enaltecer o caráter íntegro de Jó, Satanás reagiu com uma insinuação petulante, pôs em dúvida a sinceridade de Jó, acusando-o de servir ao Senhor por interesse nas suas bênçãos que recebia, e não por verdadeiro amor e fé genuína. Desconsiderou que, se fosse assim, a devoção de Jó não seria aceita, porque o Senhor não se agrada de adoração artificial e fingida. Antes, procura por aqueles que adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 23. Insolente surgiu a retirada das bênçãos, presumindo que, em voltando à provisão divina, certamente Jó não hesitaria em blasfemar de Deus na face. Disse ele no cúmulo de sua audácia: sabemos que, em razão de sua onisciência, Deus não depende de demonstrações práticas para saber o que se passa no íntimo de quem quer que seja, sendo conhecedor do coração sincero de seu servo. O Senhor aceitou o desafio e consentiu que Jó fosse submetido à prova por Satanás. Uma única restrição foi estabelecida pelo Senhor: que Satanás não tocasse em Jó. Tudo mais que ele possuía ficou à disposição das provações que iriam se suceder. Satanás não perdeu tempo. Diz o texto bíblico que ele saiu da presença do Senhor. Então sucedeu que notícias trágicas começaram a chegar. Nesse ponto, vale ressaltar que somente nós, os leitores da Bíblia, sabemos os motivos dos acontecimentos seguintes. Jó nada sabia a respeito do diálogo entre Satanás e Deus. De repente, de um momento para o outro, tudo lhe foi tirado: os rebanhos, os empregados e até os filhos e as filhas. A forma como as notícias chegaram também merece destaque. Um mensageiro ainda estava noticiando uma das tragédias e alguém chegava com outra comunicação desoladora, sem que ele tivesse tempo para assimilar a informação anterior. 4 vezes sucessivamente. A essa altura, Satanás deveria estar na expectativa de que ouviria
a presumida blasfêmia contra o Senhor. Então Jó apresentou a sua resposta notável, resposta humanamente surpreendente. Ele se levantou e rasgou o seu manto, sinal de dor e luto, porém lançou-se em terra e adorou. Exatamente isso, adorou ao Senhor ao lançar-se em terra. Não o fez por desespero, porém em atitude de humildade e submissão ao Senhor. E ainda disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já estava aprovado. Ele não atribuiu a Deus falta alguma, não blasfemou do Senhor, antes o exaltou e o adorou. Mas a aprovação não terminou aí. Um segundo episódio aconteceu. A semelhança do primeiro, Satanás compareceu à presença do Senhor junto com os filhos de Deus. Mas um diálogo se estabeleceu entre ele e o Senhor a respeito da integridade de Jó. Nos moldes do primeiro, desta feita, a proposta maligna foi para que a prova atingisse o corpo físico de Jó, pele, ossos e carne. Ele não desistiria. E aí sim, a blasfêmia contra o Senhor aconteceria, supunha Satanás. Permissão concedida com a condição de que a vida lhe fosse poupada. Mais uma vez, Satanás saiu da presença do Senhor e rapidamente começou a agir, ferindo a Jó com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. Não bastasse estar irreconhecivelmente desfigurado, tomado por úlceras inflamatórias que se abriram e supuravam, suportando fortes dores, Jó ainda teve que enfrentar a provocação de quem menos esperava, a esposa. Em vez de consolá-lo, agiu como instrumento de tentação, sugerindo que ele fizesse exatamente aquilo que o Satanás esperava dele: amaldiçoar a Deus, talvez considerando que a morte fosse a única forma de alívio que o restasse a ele. Acrescentou outra sugestão que, se realizada, implicava em suicídio. Já rejeitou as sugestões mais uma vez. Jó rejeitou as sugestões mais uma vez. Apresentou notável resposta: temos recebido o bem de Deus e não recebemos também o mal? Diz a Bíblia que em tudo isto Jó não pecou com seus lábios. Em meio à provocação ou em meio à provação que se prolongou, recebeu a visita de 3 amigos que passaram a acusá-lo de ter pecado para que tamanho infortúnio lhe tivesse alcançado. E ele contestou as acusações firmemente, ainda que se queixasse do enorme sofrimento, manteve a sua integridade, inclusive diante do silêncio de Deus. O principal aspecto da prova estava vencido. Jó permaneceu amando a Deus e mantendo a fé na bondade do Senhor, mesmo estando destruído de todos os seus bens, família e saúde. Através de Jó, ficou provado que é possível alguém amar a Deus tão somente pela pessoa que Deus é.
Por fim, o próprio Senhor rompeu o silêncio. Não acusou Jó de pecado algum. Também não lhe deu explicações diretas sobre o seu sofrimento, como tantas vezes Jó pedira. O Senhor respondeu, apresentando-se a si mesmo como Deus de sabedoria e poder. Isso foi suficiente para Jó. O bem mais precioso de sua vida estava preservado, o relacionamento com Deus. Depois disto, o Senhor restituiu a Jó em dobro tudo que antes possuía, devolvendo-lhe a saúde, os bens e também a família, dando-lhe 7 filhos e 3 filhas, de modo que seu último estado foi ainda mais abençoado do que o primeiro. Já teve longevidade, vivendo mais 140 anos e vendo a sua descendência até a 4ª geração. Morreu velho e farto de dias. O resultado final, Jó foi aprovado, o Senhor exaltado e Satanás envergonhado. Que o Senhor veja em nós o que via em Jó: integridade, retidão, fé, amor e temor a Deus. Esse é o nosso vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, graças a Deus.